Boa tarde, 1h38. 1h38 no Acre. Eu quero agradecer demais a sua audiência, você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, aqui na TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Você vai continuar no Gazeta Entrevista. Eu vou dizer o porquê. Os dois primeiros blocos do programa, eu vou aqui citar algumas ações, alguns debates que estão sendo propostos aqui, para você ver como que o deputado federal Roberto Duarte, o nível que ele começou, né? Quando a gente fala a respeito do trabalho do parlamentar, que precisa extrapolar, né, aquela agenda vinculada às emendas parlamentares. É evidente que emenda parlamentar é algo importante. Agora, um parlamentar federal, ele precisa ter na cabeça dele que a atuação dele necessita que tenha impacto para o país. Então, veja só aqui alguns projetos que já foram propostos e que já geraram notícia na grande imprensa, né? Alteração da lei das estatais, o financiamento para outros países. O deputado está propondo mudanças nisso. Implantação da área de livre comércio em municípios do estado do Acre. Isso aqui é uma coisa muito pontual. Mas aqui também mexe com essencialmente com uma discussão que extrapola o estado do Acre. Altera o Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos discutir aqui, você vai entender em que ponto isso mexe. Ponto polêmico, garanto a vocês. Outra coisa que está dando o que falar, proíbe a linguagem neutra nas escolas. A linguagem neutra nas escolas é uma linguagem que atende às pessoas que não se identificam nem com gênero masculino e nem com gênero feminino. Então, e aí adota-se essa linguagem neutra. Isso aqui, a criação dessa linguagem neutra é uma criação de uma cultura, é algo difícil e polêmico também. Projeto de isenção da taxa de licenciamento, proíbe a cobrança de taxa de religação de energia. Isso aqui é a ALEAC influenciando no mandato dele lá na Câmara dos Deputados. Mas você percebe aqui que tem coisas que dá para a gente debater e eu preciso da sua ajuda. São assuntos que certamente você tem muito a contribuir, né, para ajudar aqui na formulação de conteúdo, tá bom? É o Roberto Duarte, nos dois primeiros blocos do programa, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Agora eu preciso vender o meu peixe aqui, né? Para você que me assiste, eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Hiper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado, todo murado, com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização, fica ali bem próximo à sede da Polícia Federal, perto do Biloto, lá. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida. Bairro monitorado 24 horas, com muro de segurança. E para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau! Inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da van. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214-1000. Hiper Empreendimentos. Há mais de 40 anos, realizando sonhos. Bom, muito bem. Então agora, se é possível colocar novamente, Laércio, eu não sei se é possível, as formas como as pessoas podem acompanhar o programa Gazeta Entrevista e no finalzinho tem o número do WhatsApp. E eu peço que você, por gentileza, fale o que você pensa, faça a defesa daquilo que você pensa, assine, coloque o seu nome, sua cidade ou o seu bairro, tá bom? Me ajuda aqui, porque tem muito assunto para a gente debater aqui com o Roberto Duarte, deputado federal. Deputado,
boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Itaã. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Gazeta, do programa. Olha, é um prazer, é uma honra para nós estarmos aqui mais uma vez para levar informação e prestar contas do nosso mandato, do nosso trabalho lá em Brasília. Deputado, bom, já que começou com esse cumprimento, então já vou começar aqui pelo miolo da nossa conversa. Você falou todos, todas, todes. Como é que está essa ideia, como é que está o debate a respeito dessa linguagem neutra lá no parlamento? Olha só, Ita, é importante a gente destacar que esse debate ele vem ocorrendo há algum tempo já. E nós entendemos que não faz parte da língua portuguesa. Pode causar mais exclusão do que inclusão. Por quê? Porque, veja bem, 1,2% da população brasileira se denomina não binária. E nós temos, por exemplo, 15% da população que são dislexos. São pessoas que têm mais dificuldade para o aprendizado, principalmente na linguagem neutra. Nós temos ainda os surdos, que também têm muita dificuldade na leitura labial com relação aos pronomes neutros. Então nós vamos estar trabalhando a inclusão de 1,2% da população e a exclusão de quantos por cento da população? Vai passar de 30% da população. Deputado, eu tenho muita dificuldade, admito. Eu tenho muita dificuldade. E eu estou falando aqui da questão gramatical. Não, entendo. Estou falando da língua portuguesa. Mas o que eu quero... Outra questão, desculpa então te atrapalhar, uma outra questão é o financeiro também. Você imagina quanto de gasto nós teríamos com a alteração, por exemplo, dos livros didáticos das redes públicas, de escolas públicas e da rede particular de ensino. Então, nós temos que pensar em tudo. Por isso apresentamos esse projeto de lei que visa proibir o uso da linguagem neutra, e esse projeto de lei muda a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, incluindo lá no artigo 26, 2 parágrafos, proibindo o uso da linguagem neutra nos livros didáticos das escolas públicas e particulares, bem como o aprendizado também para os alunos. Eu tenho dificuldades, confesso, em relação a esse debate, mas por esse seu argumento, eu não vejo problemas na linguagem neutra, porque tudo isso que você contou aí é verdade, mas é a dificuldade da criação de uma nova cultura, que leva tempo, leva dinheiro e leva esforço também. Foi justamente o que a gente acabou de falar. O custo disso vai ser muito alto para o país. A inclusão, ela é mínima e a gente está tratando de exclusão. Nós vamos estar excluindo os disléxicos, desculpa, e também os surdos, que também vão ter mais dificuldade no aprendizado. Então nós precisamos incluir, ao invés de excluir a nossa população. Você não está querendo, você tem toda a liberdade para operar o seu mandato da forma como você entender melhor, mas a educação brasileira, ela não tem problemas mais urgentes para tratar que não essa questão da linguagem neutra? Eu vou colocar em destaque, por exemplo, o assombro que está a discussão a respeito do novo ensino médio. Tem gente querendo revogar o que já foi feito, tem gente querendo aproveitar o que os estados conseguiram emplacar a partir do governo de Michel Temer. Isso não é muito mais importante do que a linguagem neutra? Veja bem, Ita, uma coisa não prejudica a outra. Nós apresentamos um projeto de lei com justificação, com toda a base legal, e agora vamos discutir isso nas comissões da Câmara Federal, mas também isso não vai prejudicar o andamento de outras discussões que também são importantes para o nosso país. Essa do ensino médio, parceiro? Claro, essa do ensino médio é uma delas. Do ensino médio é uma delas. Mas a gente não pode esquecer. Nós temos outros problemas para debater, nós vamos deixar os problemas menores de lado. Não, eu entendo como um problema menor. Eu entendo que todos os problemas devem ser debatidos. Tudo ao seu tempo. Então nós temos aqui um mandato de apenas, nós estamos falando de um mandato de apenas 24 dias. De apenas 24 dias. Onde nós apresentamos já cerca de 8 projetos de leis, PEC, e apresentamos várias frentes parlamentares na Câmara Federal. Então, veja bem, nós estamos trabalhando.
Eu via antigamente os deputados federais e senadores só tratarem de emenda. A gente só ouvia no Acre, desculpa, mas é o que eu aprendi, o que eu via. Você vê como cidadão, inclusive. O debate era aquele, eu trouxe tanto de emenda, eu fiz tanto de emenda. Olha um pouquinho, qualquer cidadão que for candidato, que se eleger deputado federal, vai ter aquele valor de emenda todos os anos para fazer a alocação lá no Orçamento Geral da União para investir no seu estado e nos 22 municípios do nosso estado. Ou seja, isso aí já é um direito. Agora nós temos que debater, a nível nacional, projetos de leis que visam dar direitos e garantias à nossa população. Bom, vamos adiante na agenda, porque tem outros pontos também polêmicos. Essa alteração do Código de Trânsito Brasileiro, que alteração que você propõe? Perfeito. Então, nós cobramos muito dos nossos jovens. Nós criminalizamos muito os nossos jovens. Nós damos muitos deveres e obrigações aos nossos jovens. Mas quando a gente para analisar como é que a gente pode dar oportunidade aos nossos jovens, e aí nós apresentamos, isso foi um compromisso nosso de campanha, eu quero deixar isso muito bem claro, em todo o meu material de campanha tinha isso, que eu iria apresentar um projeto na Câmara Federal para dar o direito à permissão do menor com 16 anos de idade poder dirigir veículo automotor. Por que isso, Itaú? Porque entendo que nós, desta forma, estamos dando oportunidade aos nossos jovens. Nós estamos dando direitos aos nossos jovens. E é o debate... Direito a quê? Direito a ele dirigir um veículo automotor para ele buscar, por exemplo, um emprego de motoboy, um emprego de entregador. Na pandemia, Itaú, o que mais se via nas ruas, porque as pessoas tinham que ficar em casa, o que mais se via era motoboy trabalhando, fazendo entregas. Enquanto as pessoas estavam em casa, os motoboys estavam na rua. E os nossos jovens, eles tinham direito de estar lá também, procurando um lugar ao sol para trabalhar. E o seu argumento é de que o fato do jovem poder votar aos 16 e não poder dirigir, isso é uma contradição? Esse é mais um argumento. Eu estou falando aqui da oportunidade Correto. de geração de emprego e renda. Mas o argumento do jovem poder votar aos 16 anos, escolher o presidente da República, escolher o governador do seu estado, escolher o prefeito da sua cidade, os seus parlamentares, isso não é uma responsabilidade grande para um jovem de 16 anos? Entendo que o jovem, eu acredito nos jovens. Eu acredito neles. Está sendo muito polêmico, por quê, Ita? Porque muitas pessoas estão dizendo assim, mas e qual é a penalidade para esse cidadão que cometeu um acidente? Ora, eu não estou pensando no cidadão que vai cometer um acidente, que vai cometer um crime, porque ele pode cometer um crime, ele pode cometer um acidente usando uma arma de fogo, ele pode cometer um crime, cometer um acidente usando uma garrafa, um tijolo, uma faca. Ele seria responsabilizado pelo... Através do ECA. É o ECA? É o ECA. É o Estatuto da Criança e Adolescente. Hoje, lá existe a punição para aqueles que cometem seus delitos. Mas, então, veja bem, eu não posso pensar que nós temos que criminalizar os jovens. Eu tenho que pensar na oportunidade. No momento que eu digo, qual é a penalidade dele? Eu estou criminalizando ele, eu estou condenando ele. A referência é a partir de uma infração, né? Justamente. De um crime. Quer ver uma coisa? Então, eu vou dar um exemplo da minha casa. Meu filho, 18 anos, com 3 meses de direção, na faculdade, vindo para casa almoçar, período de meio-dia, ele vinha na Avenida Ceará, na principal, um profissional do trânsito, invadiu a preferencial, bateu no carro do meu filho, que bateu num poste e caiu em cima do carro dele. Qual é a culpa que esse jovem de 18 anos teve no acidente? Eu tenho a perícia. Um profissional de trânsito, que deve ser categoria D até, que é uma das categorias que profissional usa, né? Ou liberação para fazer transporte intermunicipal, invadiu a preferencial, placa de pare, bateu no carro do meu filho e ele teve um acidente gravíssimo. Graças a Deus, saiu ileso, ainda bem, mas qual é a culpa desse jovem de 18 anos? E esse profissional do trânsito? Qual foi a penalidade dele? Você sabe que nem inquérito teve. Teve nada. Cada um arcou com seus prejuízos. Arquei com os prejuízos do veículo do meu filho e ele arcou com os prejuízos do carro dele. E aí? Por que um jovem de 16 anos não pode dirigir? É uma pergunta. Tem aqui o seu Francisco do Manuel Julião, está lhe perguntando o seguinte.
Boa tarde. Pergunta para o deputado se a nova bancada já pensa em mudar o Código Penal. Tem algum debate na bancada federal sobre isso? Com toda certeza. Seu com Francisco, toda certeza. do Manuel Julião. Seu Francisco do Manuel Julião. Excelente pergunta, meu amigo. Nós precisamos reformar e atualizar o nosso Código Penal brasileiro para que a gente possa tentar, com isso, diminuir os índices de violência que existem no nosso país, principalmente aqui no nosso estado do Acre. Existe já uma matéria sendo debatida na Câmara Federal e no Senado Federal com relação à reforma e à atualização do nosso Código Penal. Voltando ainda também à questão do direito do menor com 16 anos poder dirigir veículo automotor, quero aqui deixar registrado então, que sou também defensor da redução da menoridade penal, dos 18 para os 16 anos de idade. Eu falo isso, e eu acho que você deve lembrar, lá de 2014, quando era ainda candidato a senador. Eu já dizia isso como proposta. Nós temos que trabalhar isso, e vamos trabalhar isso agora dentro da Câmara Federal. Correto. Nós temos outros pontos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar logo o intervalo, eu chamo o intervalo e aí a gente conversa sobre outros pontos polêmicos aqui das propostas apresentadas pelo deputado Roberto Duarte. Um pouco mais de calma. Muito obrigado pelas pessoas que já participaram. Vamos ficar atentos, depois do intervalo vamos continuar a conversa aqui.